Olá, amigos e amigas, que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Iniciamos mais um vídeo. Lógica da providência. O Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, essa escrita aos Hebreus, nos diz assim: que depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Muito bem. O que é providência, né? Nós falamos muito da providência divina. Providência significa prover, abastecer, dotar, equipar, fornecer, suprir. E Deus, nosso Pai, certamente Ele providencia tudo isso para nós, nos dando, através das reencarnações sucessivas, a oportunidade de evoluirmos, nos tornarmos espíritos melhores. E o Espírito Emmanuel, ele vai fazer as seguintes considerações a respeito dessa frase de Paulo de Tarso: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Diz o Emmanuel assim, que existe mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os malvados, os ignorantes, os fúteis, exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza e abatimento. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia divina, que se manifesta na sua justiça, ela transcende a compreensão humana. Então nós ainda, espíritos imperfeitos, não estamos dotados da capacidade de compreender a lógica da justiça divina. Por isso que nós, muitas vezes, reclamamos de Deus. Mas Deus sempre providencia para nós todas as nossas necessidades, desde que a gente saiba aproveitá-las. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Quer dizer, Deus não vai me dar nenhum trabalho para que eu realize se eu não tenho a capacidade de realizá-lo. Nenhum fardo será colocado sobre as minhas costas sem que eu tenha forças para carregá-lo. Muito embora é necessário que a gente reconheça que isso vai exigir de mim um esforço bastante grande. Mas a providência divina, ela tem uma lógica muito grande. E que, como coloca o Emmanuel aqui, nós não temos capacidade ainda de compreendê-la. Mas é necessário que a gente entenda que nós temos capacidade e inteligência suficiente para sermos melhores do que somos hoje. Desde que nós trabalhemos no sentido de vencer os nossos vícios, que são gerados pelo egoísmo, pelo orgulho, e que nem sempre a gente reconhece ser portador dessas duas doenças. Se após aprenderem a ver com o espírito imortal, melhor dizendo, somente após aprendermos a ver com o espírito imortal, é que a vida vai nos mostrar valores diferentes. Então eu tenho que entender-me como um espírito ocupando um corpo material, vivendo mais uma etapa da minha vida como espírito imortal também.
Lembrando que a vida não vai terminar no túmulo. Ela vai continuar. No túmulo ficará somente o corpo físico, esse veículo extraordinário que Deus nos concedeu, através da lógica da sua providência. Necessário que a gente trabalhe isso, que a gente lute para vencer, então, as nossas viciações que nós trazemos de outras reencarnações. Irá nascer nos seus corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. A criatura, melhor dizendo, as criaturas superficiais e oportunistas, não importando as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos, que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Por isso que tantas vezes a gente diz que aquela pessoa que é agressiva, não aquela agressividade cruel, mas aquela pessoa que está sempre exaltada, sempre falando muito alto. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem o seguinte, que essa é uma reação de uma pessoa frágil, que não quer se mostrar inteiramente para o outro, por isso ele toma a dianteira. Então ele agride primeiro por palavras, está sempre bravo, esbravejando, para dar aos outros a impressão de que ele sabe mais do que os outros, que ele é melhor do que os outros. Mas como diz Emmanuel aqui, essas criaturas superficiais e oportunistas são habitualmente almas frágeis, que se quebram ao primeiro golpe de uma ventania. Os espíritos nobres, no entanto, suportam as tormentas do caminho terrestre. E esses espíritos sabem disso. É por isso que Deus nos enviou Jesus para ser o nosso guia e modelo, governador do planeta Terra. E Jesus tem nos enviado os missionários, os chamados missionários da luz, os verdadeiros missionários. Não são aqueles que se autoproclamam missionários, mas aqueles que trabalham sem que os outros percebam o seu trabalho. Trabalham de forma anônima, ajudando. Esses são os espíritos nobres. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Então, nós estamos em provação? Sim, nós estamos em provação. O planeta é de provas e expiações. E todos os dias nós temos alguma prova para superar. Seja ela na convivência com os familiares, com os colegas de trabalho, nas nossas reuniões sociais. Nós temos momentos inúmeros em que somos provados. E se eu já tenho esse conhecimento de reconhecer-me como um espírito imortal que sou, eu tenho mais que compreender que todas as situações pelas quais eu passo são necessárias para que eu testemunhe o meu crescimento, a minha evolução. Aí está a lógica da providência de Deus. Me dar oportunidades, me oferecer então serviços, trabalhos, e fazer com que eu entenda que eu preciso pegar aquilo, que eu preciso aproveitar essas oportunidades. Essa é a lógica da providência de Deus, que nem sempre a gente reconhece. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Por isso que nós recebemos de acordo com a nossa capacidade. Então, aquilo que eu tenho na minha vida, preciso reconhecer que é aquilo que eu preciso ter. E eu preciso dar contas disso. Preciso agradecer a Deus por estar vivendo essa experiência, essa oportunidade. E, efetivamente, tornar-me uma criatura melhor. E aí a gente começa, aos poucos, entender a lógica divina. Por que Jesus disse da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Porque Deus criou tudo, nos criou, vem criando e vem nos dando oportunidades. E é preciso que eu reconheça isso e agradeça a Deus pelas oportunidades que eu tenho. Era isso para esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez
Fiquem bem, fiquem em paz.